pessoal. Vamos iniciar então a nossa aula número 7 de Zoologia de Invertebrados. Nessa aula nós vamos abordar as classes de plateumintos parasitas. Então a primeira classe que inclui os plateumintos parasitas é a classe Tremátoda. A principal característica desses animais é que eles apresentam várias estruturas que favorecem o estilo de vida parasitário. Então, há a presença de ventosas que promovem a adesão desses animais ao corpo do hospedeiro. Eles também possuem um tegumento com uma cutícula protetora contra a ação da enzima digestiva, das enzimas digestivas do hospedeiro, uma vez que esses parasitas vão habitar geralmente o intestino dos animais hospedeiros. E há a divisão dessa classe em ordem. Na verdade, vocês podem encontrar outras classificações que vão apresentar, como eu mostrei na aula 6, por exemplo, monogínia como uma classe. Há também outras classificações que colocam como uma subclasse e digínia também como uma subclasse. Eu trouxe essa outra classificação para que vocês conheçam que também há classificação como ordem desses dois grupos aqui, sendo ordem da classe Tremátoda. Então, monogínia inclui os parasitas que têm um único hospedeiro. Então, esses parasitas vão parasitar peixes, anfíbios, répteis e moluscos. Em geral, eles são ectoparasitas, ou seja, eles parasitam externamente o corpo desses animais. E há também os parasitas da ordem Digínia, que tem de 2 a 4 hospedeiros no ciclo de vida, e a maioria é endoparasita. Então, na aula de hoje, a gente vai tratar de representantes dessa ordem aqui. O aspecto geral do corpo dos animais representantes dessa classe pode ser visualizado nessa imagem. Então, geralmente, eles apresentam uma estrutura bastante semelhante à estrutura do corpo das planárias. A diferenciação está na presença dessa ventosa oral, como eu falei anteriormente, que é utilizada para fixar o parasita ao organismo do hospedeiro. Há aqui também a distribuição do intestino totalmente ramificado, como a gente já viu na classe anterior. E essa é uma imagem representante da espécie Vacciula hepática, que é também um parasita humano. Entre as diversas parasitoses de importância médica, a gente vai destacar a esquistossomose mansônica, que é uma parasitose bastante comum, inclusive um problema de saúde pública, especialmente nos países tropicais em desenvolvimento ou subdesenvolvimento, onde não há, e mesmo nas regiões onde não há saneamento básico, nem estrutura de tratamento de água para a população. A esquistossomose, ela é uma parasitose que também é conhecida como xistosa ou barriga d'água. É causada pelo Schistosoma mansoni, essa é a espécie que causa essa doença. E apresenta 2 gerações. Então, tem o hospedeiro intermediário, que é o caramujo, onde vai ocorrer a reprodução assexuada. Então, esse parasita vai se reproduzir assexuadamente no hospedeiro intermediário. E depois, ele vai ter o hospedeiro definitivo, que é o vertebrado, no caso o homem, onde ocorre a reprodução sexuada. Esse animal, ele apresenta desenvolvimento indireto, porque há a formação de larvas, no caso há a formação de 2 larvas, uma chamada de miracídio e a outra chamada de cercária. Aqui a gente pode observar o macho e a fêmea do cistosoma. Então, eles habitam o intestino, as veias do intestino do hospedeiro definitivo, no caso o homem. Eles são dioicos, então, ao contrário das planárias, eles apresentam dimorfismo sexual. Então, nesse grupo, a gente vai encontrar machos e fêmeas com corpos, com órgãos genitais separados, tá? Com dimorfismo sexual. Então, o macho, ele é esse que encontra-se aqui mais externamente, ele é mais largo do que a fêmea, e ele possui um sulco ventral
aonde a fêmea se aloja. A fêmea, então, é essa daqui, mais delgada, de corpo mais delgado, e também o corpo dela é mais longo do que o corpo do macho. E a fêmea fica, então, alojada nesse suco, a cópula e a produção dos ovos. O ovo do cistosoma, como pode ser observado aqui, ele apresenta esse esporão ou esse espinho. Aqui dentro do ovo a gente pode observar o embrião. Esse espinho ele é utilizado para perfurar o intestino do hospedeiro e então, a partir disso, o ovo cai dentro do intestino e é eliminado com as fezes para o ambiente. Geralmente, nesse processo de perfurar o intestino, ele provoca sangramento. Então, é comum nas pessoas infectadas por esse parasita a presença de fezes com sangue. Do ovo, então, eclode uma larva chamada de miracídio, que é essa larva aqui ciliada. O miracídio, ele penetra, ele cai no ambiente a partir da eclosão do ovo e, então, ele tem que encontrar um caramujo, geralmente do gênero Bionfalaria. Esse caramujo é o hospedeiro intermediário. Então, ele entra no caramujo e ali ele vai passar por reprodução assexuada, vai formar esporócitos e esses esporócitos vão dar origem à segunda larva, que são as cercárias. Aqui a gente pode observar a cercária do cistosoma, que é essa outra larva, a segunda larva formada no desenvolvimento desses animais. As cercárias, elas abandonam o caramujo, são livre-natantes. Então, sendo liberadas em um ambiente aquático, elas vão permanecer nesse ambiente e vão procurar, então, o hospedeiro definitivo, que seria o homem. Entrando em contato com a pele humana, elas vão cair na corrente sanguínea e, a partir daí, elas podem chegar a órgãos como o pulmão, o fígado e, por fim, as veias intestinais, onde elas vão terminar o desenvolvimento, ou seja, atingir a fase adulta e, então, ocorrerá a reprodução sexuada. Então, aqui a gente pode observar o ciclo de vida desse parasita. Aqui a gente observa, então, a liberação dos ovos através das fezes de uma pessoa contaminada. Esses ovos, contendo o embrião, eles ficam viáveis no ambiente de 2 a 5 dias. Então, há a liberação da larva do tipo miracídio, essa larva ciliada, a qual tem de 28 a 48 horas no ambiente para encontrar o hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Então, entrando em contato com o caramujo, haverá, então, a reprodução assexuada, a produção das larvas cercárias, as quais serão liberadas no ambiente e reiniciando o ciclo, entrando em contato aqui com um indivíduo que esteja numa água contaminada. Essa larva vai, então, penetrar a pele, cair na corrente sanguínea e atingir os órgãos para finalizar o desenvolvimento. Uma coisa que é importante destacar é que são liberados nas fezes milhares de ovos. Desses milhares de ovos, milhares de miracídios são produzidos. E na reprodução assexuada, milhares também de larvas do tipo cercária são liberadas no ambiente. Então, há uma grande quantidade de larvas prontas para infectar e, portanto, a possibilidade de infecção é alta. Os sintomas, então, dessa doença, né? Mal-estar, cansaço, febre alta, emagrecimento, diarreia com fezes sanguinolentas, hepatomegalia, ou seja, há um aumento do fígado, e ascite, que é justamente a famosa barriga d'água pela qual a doença também é popularmente conhecida. A profilaxia, né? Como então a gente pode evitar a contaminação por esse parasita? É super importante a educação sanitária. O saneamento básico é indispensável para que haja o controle e a erradicação dessa doença. A eliminação do caramujo, que não é, evidentemente, a forma mais ecologicamente correta, você eliminar uma espécie do ambiente, mas é também uma forma de controle da doença, porque você evita daí que o parasita complete o seu ciclo, e evitar o contato com água contaminada.
Bom, a outra classe de plateumintos parasitas da qual a gente vai tratar é a classe Cestoda. Essa classe também apresenta parasitas que têm uma importância para a saúde humana, porque também são parasitas humanos. Então, esses animais, eles apresentam o corpo recoberto por um tegumento protetor. Esse tegumento, ele auxilia na absorção de alimento. Então, esses animais absorvem alimento por todo o corpo. Eles possuem uma estrutura chamada escólex na região anterior, e essa estrutura ela é extremamente adaptada para fixar esse animal ao intestino do hospedeiro definitivo. Então, essa estrutura ela possui ventosas, possui ganchos que fixam esse animal ao intestino dos hospedeiros. Logo após o escólex, há um colo, que é uma região a partir da qual vão se originar as proglótides, que são estruturas segmentadas do corpo desses animais. Cada uma dessas proglótides possui todos os sistemas, aliás, todos os órgãos do corpo desse animal, inclusive os órgãos reprodutores, e também trata-se de um animal hermafrodita. Então, a reprodução, ou seja, a autofecundação pode ocorrer a nível de cada uma das proglótides. Nós vamos ver melhor numa imagem em seguida. Então, eles não apresentam sistema digestório, nem boca, nem ânus, nem nenhum tubo digestório. Por quê? Eles são muito achatados, eles absorvem todos os nutrientes diretamente do intestino do hospedeiro. Então, eles causam muito dano, porque os nutrientes que a pessoa vai estar ingerindo na alimentação serão em grande parte absorvidos por esse animal. Bom, há diversos gêneros dessa classe, mas a gente vai se deter a estudar nessa aula o gênero Taenia, porque é o de maior importância médica. Então, voltando para a organização do corpo, como nós comentamos, a região anterior fica localizada o escólex, que é justamente a estrutura que o animal utiliza para se fixar no hospedeiro. E aí, a partir daqui, o colo e, em seguida, as proglótides, que são esses segmentos aqui que vão compor todo o corpo do animal. As proglótides mais próximas do colo são chamadas de proglótides imaturas. E quanto mais em direção à região posterior, mais maduras vão se tornando essas proglótides. Como havia falado, são hermafroditas, então cada uma dessas proglótides possui os órgãos genitais masculinos e femininos, ocorre então autofecundação, e quando ocorre a autofecundação há a formação dos ovos. As proglótides então mais posteriores, elas sofrem uma degeneração celular, então os órgãos, as estruturas responsáveis pela fisiologia são degeneradas, e essas proglótides mais finais aqui, elas são basicamente sacos de ovos. Então, elas se destacam e são essas proglótides, chamadas de proglótides grávidas ou gravídicas, que contêm os ovos, que são eliminadas através das fezes do hospedeiro. Mostrando mais de perto, então, as formas de escólex que nós podemos encontrar nesses animais, a gente pode observar que essa aqui que possui as ventosas laterais e os ganchos aqui na região central. Aqui é uma outra forma também encontrada nos cestodas, e aqui a gente pode observar que os ganchos são bem proeminentes. E aqui é uma escólex típica de uma tênia, onde a gente pode observar as ventosas e os ganchos na região superior. Bom, a teníase é a parasitose mais importante que a gente trata quando fala sobre a classe Cestoda. Ela é causada pelo parasita Taenia solium. A tênia adulta ela permanece fixa à parede do intestino pelos ganchos e pelas ventosas. E eles podem atingir até 7 metros de comprimento dentro do intestino do hospedeiro. Também são chamadas de solitárias, né? Popularmente a gente conhece a tênia como solitária, justamente porque um único animal
ocupa o intestino do hospedeiro e como ele sofre autofecundação, eles são hermafroditas, a reprodução, há a liberação dos ovos para o ambiente e não há a produção de outros indivíduos dentro de um mesmo hospedeiro. O hospedeiro intermediário, no caso da tênia sólio, é o porco e o definitivo é o homem. O desenvolvimento desses animais é indireto porque há a formação de uma larva chamada de cisticerco. Aqui a gente tem a representação, então, de uma tênia, aqui a região anterior, onde fica o escólex, e os segmentos, que são as proglótides. Bom, com relação, então, ao ciclo de vida da tênia, há duas espécies de tênia que causam a teníase, a tênia saginata e a tênia sólio. Além das diferenças morfológicas que a gente pode observar até mesmo na estrutura do escólex, né, na colocação das ventosas entre as espécies, há diferença também com relação ao hospedeiro intermediário. Então, a tênia saginata, ela geralmente tem como hospedeiro intermediário o boi ou a vaca, e a tênia sólio tem como hospedeiro intermediário o porco. Então, o que acontece? O indivíduo contaminado, então, libera as proglótides gravídicas no ambiente com os ovos. Esses ovos são ingeridos pelo hospedeiro intermediário e, ao chegar no organismo do hospedeiro intermediário, os ovos eclodem e há a liberação das larvas do tipo cisticerco. Essas larvas, elas se alojam na musculatura do animal e, em seguida, uma pessoa pode se alimentar desse animal contaminado e aí contrair a doença. Então, é super importante o cuidado com o manuseio das carnes, inclusive o cisticerco, ele pode ser observado a olho nu. Então, as pessoas elas podem observar a carne ao comprar e, observando alguma estrutura estranha, esbranquiçada, pode-se evitar caso tenha dúvida ou desconfie da procedência dessa carne. Então, tanto a tênia sólio quanto a saginata, elas vão apresentar o mesmo ciclo, a diferença está basicamente no hospedeiro intermediário que esses parasitas vão apresentar. Uma complicação causada pela tênia sólio é a cisticercose. Isso ocorre quando o hospedeiro, o homem, por exemplo, ao invés de ingerir o cisticerco presente na carne, ele entra em contato diretamente com os ovos da tênia. Então, se a pessoa ingerir os ovos através de alimentos contaminados, o que pode acontecer? As larvas vão ser liberadas dentro do organismo humano e, então, o homem passa a ser o hospedeiro intermediário. E aí essas larvas, elas podem se fixar na musculatura, como ocorre no caso do porco ou no caso do boi, mas também essas larvas podem cair na corrente sanguínea e chegar até o cérebro. E aí sim, podem ocasionar sérias complicações, como, por exemplo, o comprometimento da atividade motora, sensorial, da fala, enfim, dependendo da região do cérebro onde essa larva se alojar, ela vai causar danos a essa região. Não porque ela vai interferir, na verdade, ela é inerte. O dano é causado simplesmente pela presença desse corpo estranho no sistema, no cérebro. Ela também pode se alojar no globo ocular, causando diversos danos à visão e também causando até a perda da visão. Né? Nesse caso, a cisticicose ela é bastante perigosa porque ela pode levar à morte do hospedeiro. Os sintomas, então, dessa doença são cólicas intestinais, fome constante ou ausência de fome e diarreia, a profilaxia, saneamento básico, evitar carne crua ou mal passada, principalmente se você não sabe a procedência dessa carne, e também a inspeção fiscal das carnes. Bom, é isso. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.